boa noite a todos. Quero meditar com vocês hoje num assunto mais ou menos comentado nesses últimos 2 meses. Ansiedade. Ou seja, um assunto muitíssimo comentado. Até agora mesmo, na hora dos pedidos, já foi comentado isso. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele disse para não sermos ou não termos ansiedade. Mateus 6 e 25. Eu vou ler hoje 1, 2, 3, uns 4, 5 passagens. Geralmente eu só leio uma na meditação de quarta-feira, mas hoje eu vou ler mais. Não sei nem se eu vou esperar vocês chegarem lá. Eu mesmo já vou lendo. São passagens muito conhecidas. Por isso digo-vos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, e continua. No versículo 34, encerrando o assunto, ele diz, quase repetindo, portanto, não vos inquieteis. A palavra aí, inquieteis, é igualzinho a outra de ansiedade, lá do versículo 25. Não andeis ansiosos. Então, aqui é, não vos inquieteis, não fiqueis ansiosos. Mesma coisa. Com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Uma exortação espetacular. Lá em Marcos, capítulo 13, versículo 11, novamente ele é claro que não quer que os seus eleitos, os seus salvos, fiquem ansiosos. Marcos 13 e 11. Já é um outro assunto aqui. O motivo da ansiedade não é mais questão de comer, beber e a manutenção, mas é a questão de dar testemunho diante de autoridades. Mas o tom aqui é o mesmo quanto à ansiedade. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis. Mesma palavra do grego. Ou seja, não fiqueis ansiosos com o que haveis de dizer. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Então, pelo menos 2 vezes, e há outras passagens em que ele fala para não ficarmos ansiosos. O crente, quando então começa a ficar ansioso e tem ansiedade, talvez venha logo o pensamento, puxa, eu estou pecando. Só pelo fato de estar ansioso, que Jesus mandou não ficar, e eu estou. Eu quero questionar esse pensamento, essa conclusão. Vamos continuar. Vem Paulo, em Filipenses 4 e 6, e novamente batendo no mesmo tom. Não seria diferente do que o Senhor Jesus Cristo falou. Filipenses 4 e 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então vem Paulo e, como se não bastasse o Senhor Jesus Cristo dizer, que já bastava, lógico, mas vem Paulo e diz, nada de ansiedade, por nada. Então, talvez mais reforço a ideia de que ansiedade, mexeu com ansiedade, pecado. E preocupação, como é que eu vou fazer para não ficar ansioso, aí já vem uma ansiedade em cima da ansiedade, né? Aí já fica ansioso porque está ansioso. Porque se está ansioso, está desobedecendo a Cristo. Então, está pecando. Mas eu não quero pecar. E tome ansiedade. Aí vem Paulo
em 1 Coríntios 7,32, diz uma frase aparentemente igual à ordem que Cristo deu, que ele próprio Paulo deu em Filipenses. E eu quero ler para vocês, que nós vamos ver depois que não é exatamente uma repetição em termos de ordem, não. Primeiro, já um desejo que Paulo expressa aqui, quando ele diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32, ele diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Mesma palavra no grego, ansiedade. Só estou lendo passagens que no grego tem essa mesma palavra, que às vezes se traduz por ansiedade, na nossa versão, ansiedade, às vezes diz preocupação. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. E o contexto é bem diferente. Aqui é sobre casamento e tal, mas essa frase é forte. Livre de preocupações. Claro que se não quer os irmãos preocupados com esse assunto aqui, a gente, sem problema nenhum, pode generalizar, até mesmo que o próprio Paulo disse, não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Mas aqui ele não é mais uma note, não é mais uma ordem, mas é um desejo. Não quero vocês... Eu quero vocês livres disto. Muito bem. Paulo ainda nos surpreende quando ele diz que ele tinha ansiedade. 2 Coríntios 11 e 28. Segundo Coríntios 11 e 28, Paulo está fazendo uma relação grande dos sofrimentos dele como apóstolo, muito sofrimento um atrás do outro. E ele, nessa lista, ele acrescenta, além das coisas exteriores, que ele já havia falado em ter sido apedrejado, preso, naufragado, muitas coisas difíceis, sofridas, exteriores. Mas agora ele diz, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. A palavra não é que não é preocupação, não é que é errado, mas eu quero, deixe-me dizer de outra forma. Novamente, a palavra aí é a mesma do grego, ansiedade, que Jesus Cristo diz, não ficais ansiosos e coisa assim. Ansiedade. Então, Paulo reconhece que ele se ficava ansioso pelas igrejas. Alguém poderia dizer, mas sim, grande coisa, ele é pecador, como nós somos pecadores, Paulo também era, e ele, o fato dele dizer não fiquem ansiosos por coisa nenhuma, não quer dizer que ele também não ficava e pecava e tal. Mas ele não comenta isso aqui num tom de como se estivesse pecando, como ele disse algumas vezes, quando ele é perseguidor, ele fala com lamento, claro, que ele perseguia a igreja de Deus, grande pecador. Ele fala realmente ali, claro, confessando algo horrível. Aqui não. Ele alista a ansiedade pelas igrejas como parte do sofrimento dele. Sofrimentos exteriores, como naufrágio, prisões, açoites. Aí ele joga essa aqui e ele explica mais. Além das coisas exteriores, há algo que pesa diariamente, a ansiedade com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Ele está justificando a ansiedade dele. Já notaram isso, irmãos? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Essas perguntas são retóricas. Como se ele estivesse dizendo, se alguém se enfraquece, eu os amo, tenho interesse neles, eu me enfraqueço também, ora. Isso é sofrimento. E se alguém se escandaliza, eu fico com raiva, eu me inflamo, porque escandalizaram um irmãozinho meu. Isso gera ansiedade.
Então é curioso como ele fala na ansiedade como um item de sofrimento dele e justificando o sofrimento dele, a ponto de dizer, é isso mesmo, não teria outro jeito, não. Está tudo muito interessante, está ficando interessante isso aqui. Aí vem Pedro e dá a solução. Abre tudo. Numa passagem conhecidíssima. 1 Pedro 5 e 7. 1 Pedro 5 e 7. Vamos ver 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, mesma palavra, porque ele tem cuidado de vós. Como é que eu posso lançar uma coisa sobre o outro se eu não tenho essa coisa? Quando Pedro diz isso, ele está assumindo que os irmãos terão ansiedade. Faz parte da vida ter ansiedade. Nessa vida aqui difícil, complicada, e ainda mais nós sendo crentes, com pecado ainda, praticando pecado, essa angústia, luta da carne contra o espírito, e 1000 preocupações, não vamos ter ansiedade? É claro que vamos ter ansiedade. E por que Jesus diz, não fiqueis ansiosos? Porque ele disse, não é bom, isso maltrata. Mas ele não disse que é pecado ficar ansioso. E ele não disse a forma de não ficar ansioso. Pedro disse. Jesus não disse. Ele apenas disse, não fiqueis ansiosos. E, claro, ele dá um motivo racional. Porque vocês não conhecem o dia de amanhã, porque o vosso Pai conhece o que vocês precisam, então ele deu motivos racionais. Isso ajuda a mitigar, a diminuir a ansiedade. Mas Jesus não quis dizer que isso eliminaria a ansiedade, e muito menos que alguém teria poder para dizer assim, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar ansioso. Não vou, não posso, é pecado. Estou ofendendo a Deus, não posso ficar ansioso. Não é assim. Ele não quis dizer isto. Agora, você quer se alimentar de motivos razoáveis para não ficar ansioso? Claro, se alimente, ele deu motivos. Mas não significa que isso lhe dá poder de fazer a ansiedade sumir de dentro de você. Ora, o meu Pai Celeste me sustenta. Ele sabe o que eu preciso. Pois é. E basta eu não sei o dia de amanhã, então como é que eu vou ficar ansioso com uma coisa que não sei nem o que vai acontecer? É mesmo. Então, ao pensar nessas coisas, a ansiedade, pluf, sumiu da minha cabeça. Não. Melhora, nos dá mais tranquilidade, nos dá um certo conforto. Mas não quer dizer que faz desaparecer. Aí a gente entende quando Paulo disse, que eu disse que dava o que pensar, que disse lá em 1 Coríntios 7,32, eu quero que vocês fiquem livres de ansiedade. Não é que não tenham, tem, mas se livre dela, jogue fora. Jogue. Se livre da ansiedade que você vai ter, meu irmão. É humano, faz parte. Só foi até esse ponto. Paulo, se livre da ansiedade. Aí vem Pedro, aí dá a solução. Pegue a sua ansiedade, que você não tem jeito de se livrar por si só, e nem mesmo crendo em Deus, no sentido de que ele cuida de nós e tudo, não vai ser suficiente, e jogue sobre mim. É o que Cristo disse. Quer dizer, Pedro disse com relação a Cristo, como se fosse Cristo falando. Quer dizer, se Cristo dissesse, ele diria assim, jogue sobre mim. Então, o que Pedro diz complementa perfeitamente o que o Senhor Jesus Cristo falou. E Paulo falou.
Em suma, eu resumo da seguinte forma, irmãos. Ninguém vai se livrar da ansiedade. Ninguém. E é perder tempo lutar contra a ansiedade no sentido de você combater, eliminar, destruir a ansiedade só pelo fato de você ter fé em Cristo e saber que vai para o céu e que Deus cuida de você e que amanhã pode ser um dia melhor do que hoje, você não conhece o futuro e tal. Só com esses raciocínios, por melhores que eles sejam, raciocínios baseados em fé, raciocínios exortados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, raciocínios extremamente úteis, nobres, sim, mas não significa que Jesus não quis dizer que era o remédio final para a ansiedade, toda e qualquer ansiedade. Elimine a ansiedade, tira da sua cabeça a ansiedade, porque Deus lhe ama. Não. Se lembre disso, procure se convencer disso, isso vai lhe ajudar, claro, mas a ansiedade você vai ter que tratar de outra forma. Você quer eliminar a ansiedade? Jogue sobre mim. Jogue sobre mim. Muito, muito mais eficiente espiritualmente do que o crente ficar triste porque está ansioso, ansioso porque está ansioso, e querendo saber como é que faz, ler livro para dar espaço, como é que ele fica livre da ansiedade, como é que ele faz. Muito melhor ele nem pensar nisso. E simplesmente dizer assim, Senhor, estou ansioso, toma. Resolve essa ansiedade para mim. Só isso. Eu pergunto, só? Você acha pouco? O privilégio que nós temos de ter o apóstolo Pedro dizendo assim, o caminho é este, lance sobre Cristo. E Cristo poderia dizer, eu não. Cada um se vire com a sua própria ansiedade. Exatamente o contrário, o próprio Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, mandou Pedro dizer isso. Joguem sobre mim, porque eu carreguei os pecados de vocês. Eu morri naquela cruz para isso. É exatamente isso que eu quero. Eu suporto a ansiedade de vocês. Eu tenho costas largas. Eu paguei os pecados de vocês para isto. Minha alma se sentiu muito feliz pela salvação que eu realizei com muito custo, muito sofrimento. Mas agora eu posso carregar os pecados de vocês de uma maneira total e dizer diante do Pai, eu paguei. Então, joguem sobre mim, deixe comigo que eu cuido. Inclusive, é o que Pedro diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Pedro ainda explica. Pode lançar. Porque não é a mesma coisa de chegar e jogar no fundo do mar, não é a mesma coisa de chegar e jogar nos ouvidos do psiquiatra, do analista, embora tenha seus momentos de chegar até lá, tudo bem. Mas Pedro diz lá, eu estou dizendo isso, irmãos, porque funciona. Entende? Ele tem cuidado de nós. Se não tivesse, não adiantava lançar, lógico. Mas ele tem cuidado de nós. Ele quem? O Senhor, que é poderoso para cuidar de nós. Como Cristo disse lá, não fique ansioso, porque o vosso Pai sabe que você precisa. Tudo fecha, tudo bate. Em suma, irmãos, quer tratar de maneira bíblica a sua ansiedade? Primeiro, reconheça que você tem e terá. Eu preciso de um pouquinho d'água. Peguei água emprestada da Sandra que me esqueci de trazer. Primeiro, reconheça que você vai ter ansiedade. Segundo, não obrigatoriamente é pecado. Eu diria que a ansiedade é mais uma fraqueza. Agora, sei, é uma fé pequena, mas tudo que não pode vir de fé é pecado. Eu sei e eu não sei passar o limite, irmãos, entre o que é pecado, fé pequena, e entre o que é fraqueza, fragilidade. Essa área é meio cinza e sempre me impressionou como o Senhor Jesus Cristo às vezes era duríssimo com o pecador, especialmente com os fariseus, e às vezes ele era tão doce com pessoas pecadoras também. Claro, sem pecado só ele. As pessoas para as quais ele foi doce tinham pecado também, mas ele via fragilidade. Não chores, não faça mais isso.
Então, eu sempre e cada vez me impressiono mais com essa forma de Cristo ver meio mista, o pecado misturado com fraqueza, fragilidade, especialmente quando é o pecado de um crente, pecado esse que já foi pago por ele, e aquele crente tem raiva daquele pecado. Aí eu acho que para Cristo considerar isso fraqueza é muito mais forte. Eu sou muito mais tendencioso a achar que ele vê nesse sentido do que um pecado que merece ser punido, coisa assim. Punido já foi o nosso pecado nas costas dele. Agora é correção, disciplina, tudo, mas com carinho, com alguém que é fraco. Então, primeiro, saiba que você vai ter ansiedade. Segundo, não encare a ansiedade obrigatoriamente sempre como um pecado, mais um pecado e mais um motivo para você ficar ansioso. Não encare assim. Terceiro, procure imaginar, pensar que a ansiedade que vai lhe ajudar muito a se lembrar de que essa ansiedade não deveria ser tão alta, ou nem ter, se você tivesse uma fé mais forte no Pai que cuida de você, que quer o seu bem e tudo. Pense nessas coisas. Faz muito bem. Quarto, não tente arrancar da sua cabeça e do seu coração a ansiedade. Você não vai conseguir. Jogue sobre alguém. E esse alguém é um só. Você pode falar com o seu marido, com sua esposa, com o seu pastor, com o seu médico, com o que for, dependendo das circunstâncias, pode até ajudar com conselhos e coisas desse tipo. Mas, para resolver aquela ansiedade, ou pelo menos resolver o máximo que Deus quer que resolva, a solução é jogar sobre Cristo. E deixar com Ele. Ah, mas como é que Ele vai resolver? Não é mais uma questão para você resolver. Jogue sobre Ele. E pense assim, joguei. E Ele tem cuidado de mim. Ele é poderoso. Então, se alguém vai arrancar essa ansiedade hoje do meu coração, é Ele. Claro, Ele pode arrancar a de amanhã, a daqui a uma semana, todas. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Não é. Não vamos nos iludir. Então, você vai ter ansiedade enquanto você viver. E Ele vai cuidando de você. Você vai lançando sobre Ele e Ele vai cuidando de você até chegarmos no céu. Aí sim. Tchau, ansiedade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos mostra caminhos, nos mostra os rumos certos. Nos ajuda a entender estas coisas, para que possamos praticar de uma maneira mais eficiente e sofrer menos nesta vida. Já são tantos problemas, às vezes a gente joga alguns em cima dos outros. Que a ansiedade não nos maltrate mais do que já normalmente nos faz sofrer. E que nós saibamos pegar essa ansiedade e dizer, vai embora. E eu lhe jogo, eu me livro de você agora, jogando sobre o Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, imediatamente, Senhor, muito obrigado. Não quero abusar das tuas costas largas. Não quero abusar do teu coração grande, mas eu sou fraco. E eu tenho autorização tua, da tua palavra, para lançar sobre ti as minhas ansiedades. E eu estou lançando a de hoje, vou lançar de amanhã e daqui a uma semana, e tu nunca vais se cansar de ter cuidado de mim. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por causa desta liberdade que eu tenho e desta tranquilidade de me livrar dessas ansiedades, o tanto quanto tu permitas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.